Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Diácono Gilberto. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pois pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus confiou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Mateus 13, 24, 43. Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse 16º domingo do tempo comum, a liturgia vem nos dizer sobre o reino de Deus. E Jesus exemplifica o reino de Deus através de 3 parábolas. Vocês lembram semana passada, quando Jesus também falava em parábolas? Vocês devem lembrar que Jesus estava falando de 3 tipos de solo: aquele solo pedregoso, o solo cheio de espinheiro e também o solo bom. E o semeador vai julgando as sementes. Na semana passada, a liturgia estava comparando a palavra com a semente. Então a palavra que cai no coração das pessoas são como sementes. E quem lança a semente é o semeador. Esse semeador é Jesus Cristo. E vocês lembram também que o solo bom é aquele que acolhe a palavra. E o nosso coração é comparado com o solo. Então a palavra é lançada aqui.
A palavra é julgada em cada pessoa. Uns aceitam, outros não. Uns querem viver a palavra, mas os espinheiros, os problemas da vida sufocam a palavra e para de seguir a palavra. Outros saem daqui felizes da vida, quando chega lá fora, esquece do que ouviu aqui. São aquelas sementes que caem nas pedras e não conseguem prosperar. Então Jesus hoje volta a falar em parábolas. Jesus novamente vem dizer de uma semente agora. Ele não fala de várias sementes, ele fala de uma. E ele fala também de um solo apenas. Jesus hoje ele está dizendo diretamente do solo bom, aquele solo que a semente prospera. Então, vocês viram pela própria leitura do Evangelho que esse solo, esse campo que Jesus conta aqui na história, Jesus, ele evangeliza contando histórias. Parábola quer dizer histórias, né? A pedagogia de Jesus é assim, ele vai ensinando através de parábolas, que através de uma historinha você grava melhor a mensagem. Então ele conta de um campo, e era um campo de terra boa. E vocês viram também que o autor, o Mateus, né, que escreveu, ele fala de boa semente. Então, aquela semente boa é julgada em um solo fértil. Esse solo fértil, que é o mundo, esse mundo somos nós. Então, todos nós temos um solo fértil. Jesus, ele acredita em cada pessoa, então ele dirige a palavra para cada um de nós. Vocês sabem também que Deus, quando criou o ser humano, ele criou o ser humano com todo carinho, e todos nós nascemos totalmente santo. Toda criança é totalmente santa. O que estraga a criança é o mundo, porque as pessoas do mundo vai jogando joio nessa criança e ela se torna adulta com maus pensamentos, fazendo coisas contra o que a igreja prega. E quem é que faz isso? Quem é que espalha o joio? É o diabo, Satanás, não que vocês quiserem falar, mas ele entra dentro da igreja. Prestem bem atenção nisso. O diabo entra dentro da igreja e fica jogando o joio. Então, enquanto a palavra é lançada, existe o demônio julgando as coisas contras. E por aí é que a gente vê que muita coisa boa que é falada dentro da igreja, a pessoa desvirtua. Então esse mundo que Jesus fala, que é o povo, esse semeador que é Jesus, é que lança o joio, é o diabo. Nós temos um grande problema. O grande problema é que a gente é igual a folha da bananeira. Para onde o vento tocar, mais a gente vai. Isso é muito sério. Porque aquele que é firme na fé, que ouve a palavra e vive a palavra, esse aí está sendo alimentado pelo trigo. O trigo é a palavra de Jesus. Então vocês vieram de suas casas, entraram aqui na igreja para ouvir a palavra de Jesus. E Jesus está fazendo essa missão de anunciar a palavra. Porque quem anuncia a palavra é o próprio Jesus. Se tem aqui um diácono falando para vocês, não é o diácono que está falando, é o próprio Jesus. Ele que dá a gente a força de falar, ele que dá a força de vocês escutarem, e ele que faz movimentar essa palavra no coração de vocês. É por isso que Jesus conta a segunda parábola do fermento que é colocado na massa. Aquela massa sozinha, ela não vai para frente, mas quando é colocado o fermento na massa, ela cresce. Assim também é a palavra de Deus, ela é colocada no meio do povo, e assim que essa semente cai no coração de cada um de nós, o Espírito Santo faz essa palavra crescer. Então, no momento em que a palavra de Deus cresce no coração de cada um de nós, aí está acontecendo o reino de Deus. Hoje, na liturgia desse 16º domingo, está nos dizendo o que é o reino de Deus. E quando se fala em reino de Deus, a gente pensa depois que a gente morrer, depois que acabar tudo. Mas na verdade, o reino de Deus já está aqui.
Esse momento que vocês saíram de casa para encontrar aqui nessa igreja, essa igreja que reunida, o Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio. Aqui está acontecendo o reino de Deus. Então o reino de Deus, ele é plenamente com a presença do Espírito Santo nos guiando e nos fortalecendo. Aí Jesus conta uma outra parábola. Ele conta aquela parábola do bolo, né, da massa, que é jogada ali a semente, jogada o fermento e a massa cresce. E em seguida ele fala da mostarda, uma sementinha que é caída na terra e que ela cresce e vira uma árvore grande. Essa sementinha é aquela palavra que cai no nosso coração e pela nossa simplicidade a gente procura fazer o melhor possível na nossa simplicidade. Aí vocês poderiam me perguntar, mas que ação pequena é essa? Um pequeno exemplo, uma senhora que todo dia entra dentro da igreja e começa a rezar pela paz do mundo. No silêncio do coração, ela está diretamente com o Pai, rezando pela paz do mundo. Essa sementinha que ela está lançando na sua oração é uma grande força que o Espírito Santo faz movimentar toda a nação. Então a palavra de Deus, ela movimenta no coração de cada pessoa. Às vezes a gente pensa que para evangelizar é preciso grandes palavras, grandes discursos, e não é por aí. As pessoas que falam pouco, as pessoas que rezam pouco, mas com o coração aberto a Jesus, essa palavra fomenta. Então é necessário, querido irmão e querida irmã, ao sair de casa, ao encontrar com os nossos irmãos e irmãs, a gente transmitir sempre o que é bom. Aquilo que é bom que a gente transmite é o trigo. É assim que o reino de Deus vai acontecendo. Mas infelizmente, no meio de nós, tem muitas pessoas que jogam o joio. Tem muitas pessoas que seguem o diabo, infelizmente. Todos nós que nascemos nessa terra, fomos criados por Deus. Mas muitos são traidores. Muitos pregam o que o diabo faz. E entram dentro da igreja e dentro da própria igreja começa a divulgar o mal. Essa pessoa está lascada. As pessoas que fazem contra o caminho de Deus, elas estão lascadas, porque vai chegar o dia. Nessa liturgia desse domingo, fala que Deus é paciente, Deus espera. Porque se Deus for castigar as pessoas boas também serão castigadas. Porque Deus trouxe o sol para todos. Todo mundo para Deus é uma pessoa só. Deus ama cada um de nós em separado. Aqueles que traem, Jesus espera. Ele espera que um dia ele mude de ideia. Ele espera que um dia ele possa converter. Então Jesus, ele tem muita paciência. Às vezes existem pessoas más, né? Pessoas que só praticam o mal, e a gente costuma até brincar, né? As pessoas ruins ficam mais tempo no mundo, mas é uma oportunidade que sempre tem para mudar de vida, porque Deus, ele espera de cada um. Mas tem pessoa que insiste em ser ruim, tem pessoas que insistem em ficar contra a palavra, são pessoas contaminadas pelo joio. Aí que Jesus fala: no final dos tempos, quando tudo acabar, eu enviarei os anjos. Os anjos vão separar os maus dos bons. Os maus vai ser colocado como feixes e vai para a fornalha. Ou seja, aqueles que fez tudo contra Deus, aquele que pregou o que o diabo prega, essas pessoas não vão entrar no reino dos céus. E aqui Jesus, nessa parábola, ele completa o que é o reino dos céus. Então, o reino dos céus é paz. O reino dos céus é fomentação da palavra. O reino dos céus é viver a palavra de Deus, como aquele campo cheio de trigo. Aqueles joio que está no meio da comunidade, esse será arrancado depois. Agora não, agora fica tudo junto, porque se arrancar o joio, vai arrancar o trigo também. Se danificar uma pessoa má, pode danificar uma pessoa boa também. Então Deus espera.
O dia que terminar a nossa façanha aqui na terra, aí sim vai ser separado. Aí vai haver uma terra prometida, que Jesus fala ali, que vai brilhar como o sol, que é o Reino Eterno. Então termino a minha reflexão com vocês, deixando bem claro essa mensagem do Evangelho, essa mensagem do bem que Deus lança sobre nós através da igreja. Mas cuidado, uma palavra inimiga, ela entra junto. Prestem bem atenção nisso. Você ouve uma palavra muito boa, mas vem o inimigo e coloca uma palavra contradizendo aquilo que você aprendeu. Aí lá fora você começa a ver muitas ideias, muitas ideologias, muitas contra a igreja, falando mal do padre, falando mal do papa, falando mal do bispo. Tudo isso aí é o diabo que está fazendo, e a gente está caindo do cavalo. Meu irmão, minha irmã, temos que rezar, temos que ter firmeza na fé, para que o joio não contamine o nosso solo, o nosso coração. Convido você agora a fazer a sua reflexão sobre a palavra de Deus, que esse trigo que Jesus nos fala no Evangelho possa florescer no nosso coração, e que o joio, que é a ação do diabo, afasta da nossa família, afasta de cada um de nós e afasta dessa igreja. Vamos no silêncio coração meditar.